Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 5. Quem tiver na projeção, pode ter a liberdade também para projetar. Eu vou ler todos os versos na versão RA, revista e atualizada, e aí você conecta aqui comigo e vai ouvindo e projetando aqui. Eclesiastes capítulo 11, verso de número 5. A escritura diz, palavras de Salomão: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes, em outras versões está escrito, não conheces as obras de Deus que faz todas as coisas. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Papai de amor, nessa hora nós te louvamos e te agradecemos, e de maneira específica pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos e compartilhe riqueza espiritual, que o Senhor revele a tua palavra ao nosso coração. Nós oramos para que de fato o nosso interior seja um terreno fértil para cada semente que será plantada, liberada sobre nós. Eu oro para que nós possamos sair desse culto mais apaixonados pelo Senhor, que nós possamos sair daqui com o nosso coração queimando de amor, pois quanto mais entramos na tua palavra, mais te conhecemos, e quanto mais te conhecemos, mais nos apaixonamos por aquele que nos amou primeiro, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês a respeito daquilo que poderíamos afirmar ser o maior desafio da caminhada cristã. O maior desafio da caminhada cristã é você confiar mesmo sem entender. Diga comigo, confiar mesmo sem entender. Irmãos, este é o núcleo da caminhada cristã, porque nós servimos a um Deus que nós não vemos, embora temos a convicção, obviamente, da sua existência, até porque estamos aqui, porque tivemos os nossos olhos abertos acerca disso. E, infelizmente, a grande questão é que, embora você tenha, de maneira muito clara, a percepção que você serve a um Deus que você não contempla de maneira visual, muitas vezes o inimigo acha vantagem na nossa mente, que é o lugar aonde ele nos ataca, quando nós estamos com dúvidas acerca dos acontecimentos que estão ao nosso derredor, dúvidas a respeito do cuidado de Deus, dúvidas em alguns momentos a respeito do amor ou até mesmo da bondade de Deus. Irmãos, eu acredito que um dos chamados que nós temos como igreja Emaús é sermos um povo tão sólido no conhecimento acerca daquele a quem nós servimos e aquele a quem nós adoramos, que as intempéries e as circunstâncias da vida não irão afetar a nossa confiança naquele que nós não vemos. Como nós cantamos, talvez até poderíamos cantar aqui no final do culto, ele é invisível, mas real. A ele ministramos o louvor. E você sabe, além do fato de nós não o vermos, muitas vezes também nós não entendemos os seus caminhos. Muitas vezes nós não entendemos, talvez, circunstâncias, como eu disse, que acontecem conosco. Fora o fato, irmãos, de que nessa vida, obviamente nós estamos sujeitos a tempestades, tendo em vista que o próprio Senhor Jesus já havia nos alertado que aqui nós sofreríamos aflições. Além disso também eu posso afirmá-lo, que o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Deus, muitas vezes nos conduz a caminhos que talvez inicialmente nós não entendemos, mas a nossa confiança no Senhor precisa estar acima de absolutamente qualquer suspeita ou dúvida do seu caráter. E é interessante porque aqui a palavra do Senhor diz
que assim como tu não sabes qual o caminho do vento. Aqui Salomão afirma duas coisas: que nós não conhecemos o caminho do vento e que nós também não conhecemos ou não sabemos como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida. E depois ele conclui falando de uma terceira coisa que nós não conhecemos. Ele diz que nós não conhecemos as obras de Deus que faz todas as coisas, né? Esse saber aqui é o mesmo que conhecer. No original hebraico é iada, conhecer, perceber, ver. Fala de um conhecimento que envolve percepção e visão. Nós não temos esse conhecimento. Talvez você possa falar, pastor, mas nesse tempo nós vimos tanto desenvolvimento, talvez de conhecimento da medicina, que pode ser que hoje nós temos tantas informações a respeito de calcificação, de como se forma os ossos ali no feto que está vivendo, né, essa vida intrauterina. Mas o fato é que nós não estamos aqui falando a respeito de um conhecimento de um processo de calcificação. A verdade é que a afirmação de Salomão nos faz entender que tudo aquilo que está acontecendo dentro dessa vida intrauterina, nós não temos condição de contemplar com os nossos olhos, nós não vemos. A barriga cresce, nós sabemos que algo está acontecendo, mas nós não temos condição de saber como está acontecendo. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Assim como também ele diz a respeito do caminho do vento. E todos nós aqui sabemos, obviamente, que as correntes de ar, elas não são visíveis. Por outro lado, você pode testificar uma brisa suave, quando bate no seu rosto, naquele momento que aqui, no calor escaldante do Cerrado brasileiro, no estado de Goiás, você fica esperando por esse alívio, por essa brisa que bate no seu rosto. E você sabe que mesmo embora não vendo, aquela corrente de ar se faz presente. Por outro lado, também você pode contemplar o balanço de uma árvore e no final das contas, declarar aquele dito popular: nenhum de nós tem noção de onde o vento faz a curva. Ou seja, irmãos, assim como nós não temos o conhecimento, assim como nós não temos a visão ou a percepção de maneira mais detalhada acerca daquilo que acontece dentro do ventre de uma mulher grávida, ou desse vento, dessas correntes de vento que estão presentes, muitas vezes nós não conhecemos a maneira como Deus trabalha. E é claro que, irmãos, se tem algo que nós fazemos aqui na terra, é buscar conhecer o nosso Deus. E inclusive a vida eterna é essa, é um processo de conhecimento maravilhoso, até que um dia nós de fato o conheceremos como Ele nos conhece. Inclusive eu até tinha anotado para fazer esse comentário daqui a pouco, mas já me adiantando, tendo em vista que o meu coração está em ebulição, compartilhando com você esse princípio tão maravilhoso, que o Senhor nos chama, o Senhor nos convida a um relacionamento onde nós confiamos mesmo sem entender. Que o apóstolo Paulo, ele expressa esse desejo de entrar nesse lugar, e ele diz: nós iremos conhecê-lo, assim como também somos conhecidos. Agora, eu te pergunto, qual é a maneira que nós somos conhecidos por Ele? A Escritura diz que nem mesmo um fio de cabelo cai da sua cabeça sem o consentimento, sem o entendimento do próprio Deus. Ou seja, nós estamos falando de uma percepção total. E o que a palavra de Deus nos mostra é que um dia nós o conheceremos como também somos conhecidos. E eu fico pensando, quanto mais apaixonados nós formos, mais nós teremos uma santa expectativa por chegar a esse dia, onde não apenas os nossos olhos o contemplarão, mas de fato nós iremos desfrutar de um conhecimento maior da glória de Deus. Arthur está dando um pouquinho de microfonia aqui para mim, não sei se está dando aí também. Glória a Deus. Irmãos, a verdade é que muitos detalhes de processos estão acontecendo fora da vista dos nossos olhos. Portanto, irmãos, nós podemos fazer uma afirmação:
de que o agir de Deus, muitas vezes, ele é invisível. Diga assim comigo: o agir de Deus, muitas vezes, é invisível. Todavia, o fato de que eu ou você não estamos vendo o que Ele está fazendo, não significa que Ele não esteja realizando uma obra poderosa. E é por isso que nós devemos confiar e depender de que, havendo dito Deus, é certo que se cumprirá. É por isso que nós temos que descansar na sua soberania. É por isso que nós temos que descansar de que nós sabemos em quem nós temos crido. Uma coisa é certa: Ele está fazendo. Agora, o como Ele está fazendo é algo que eu e você nunca teremos um testemunho visual, ou uma constatação que comprovasse para a nossa mente humana o como, mas Ele está fazendo. E então, se eu fosse resumir os dois princípios que nós poderíamos afirmar sobre o motivo pelo qual o Senhor Deus, então, Ele decidiu agir dessa maneira, Ele decidiu agir de maneira invisível, Ele decidiu muitas vezes não revelar a nós os seus caminhos, os detalhes do processo ou os detalhes da jornada. Eu encontro dois motivos, olhando para a palavra de Deus, aquilo que nós podemos afirmar, mediante a uma cosmovisão bíblica sobre esse tema, é que, em primeiro lugar, o convite de Deus em toda a Escritura Sagrada é para que o homem ande e caminhe em fé. Esse é o primeiro motivo, e eu quero falar apenas de dois motivos. Esse é o primeiro motivo. O primeiro motivo, que muitas vezes nós não conhecemos os detalhes da caminhada, é que o Senhor nos convida para um andar em fé. E é interessante que a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Abacuque, assim como também por intermédio do apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos, na sua epístola aos Gálatas, por intermédio daquele que fora o autor de Hebreus, e que nós não podemos afirmar quem, todos eles nos afirmam que o justo viverá pela fé. A relação que nós temos com Deus precisa ser única e exclusivamente através da fé. E qual é a definição bíblica mais básica acerca de fé? Você sabe disso: é a convicção daquilo que você não está vendo. E às vezes, por mais que isso é tão trivial, muitas vezes na hora da crise, o sentimento que você tem é: Senhor, mas eu não estou vendo nada acontecer. Mas você mesmo sabe que isso já estava no combo de depender de Deus. Mas na hora da crise nós esquecemos. O convite de Deus nas Escrituras é que o justo viva por fé. Mas a segunda razão pela qual o Senhor, Ele guia todos os acontecimentos da história, muitas vezes fora da nossa percepção, é que o agir invisível de Deus é uma maneira de deixar o nosso inimigo, Satanás, completamente perdido em meio aos seus planos. O agir invisível de Deus confunde o nosso inimigo. Portanto, irmãos, eu gostaria inclusive de abrir aqui alguns versículos aonde você vai testificar que de fato nós não conhecemos muitas vezes aquilo que Deus está fazendo. Inclusive, Salomão também diz em Provérbios capítulo 25, pode projetar no verso 2, Provérbios capítulo 25, versículo de número 2. Ainda está dando aqui para mim muita microfonia hoje. Tá? Essa afirmação de Salomão, obviamente corrobora com aquilo que ele escreveu em Eclesiastes. Ela diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Irmãos, olha que coisa forte. A glória de um rei é esmiuçar, a glória de um rei é explicar, não é verdade? Todos nós ficamos atônitos, admirados, quando nós estamos diante de alguém
que tem um vasto conhecimento, e ele então esmiuça uma informação que talvez você teria desejo de conhecer, e aí quanto mais a pessoa esmiuça, quanto mais ela esquadrinha, mais você fica admirado. Uau, quanto conhecimento, quanta sabedoria, porque essa é a glória dos homens, mas não é a glória de Deus. A glória de Deus é encobrir. Quanto mais algo aparentemente está escondido à vista humana, mais Deus é glorificado, porque mais nós temos uma discrepância, uma diferença entre a mente humana e a mente divina. Em outras palavras, o que a Bíblia nos afirma é que Deus não faz questão nenhuma de ficar nos dando satisfação daquilo que Ele faz. Deus não deve satisfação a ninguém. É por isso que a glória dele é encobrir. E é por isso que nós temos, pode projetar aquele versículo, muitas vezes tão conhecido, tão dito, Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Porque essa é a glória de Deus, é encobrir. Em Deuteronômio 29, 29, pode projetar: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Ou seja, existem coisas que pertencem a Deus. Um dia nós teremos um nível de percepção e conhecimento maior do que aquele que nós temos hoje. Por isso, nós podemos nos alegrar com aquilo que o apóstolo Paulo fala, que eu mencionei anteriormente, que um dia conheceremos como também somos conhecidos. Então nesse dia, irmãos, nesse dia talvez nós teremos respostas, explicações, entendimento para tudo. Mas até que esse dia chegue, nós precisamos aprender a confiar em Deus mesmo sem entender. Nós não teremos explicações. É por isso também que em Isaías, não precisa abrir agora, capítulo 55, a partir do verso 8, nós temos também aquela afirmação tão conhecida, de que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus mais altos. Se os pensamentos de Deus são mais altos, isso significa que nós não teremos condição de muitas vezes saber quais são os seus pensamentos. E irmãos, algo interessante, isso aqui eu quero que seja projetado. João capítulo 13, João capítulo 13, verso 6. Inclusive, eu o aconselho a abrir a sua Bíblia. Eu vou ler aqui também na minha Bíblia. João capítulo 13. Algo me chama a atenção. Nesse texto, nós temos o momento, o contexto, onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. É um texto bastante conhecido, e muitas vezes, inclusive, pode ser que você já ouviu palavras a respeito disso. Com certeza, muitos comentários podem ser realizados acerca desse texto. Agora, olha o que está escrito no verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim. Mas o verso 7 diz que respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Muitas vezes o Senhor fará coisas a nós, que nós não entenderemos, conheceremos, mas posteriormente nós iremos entender. Jesus está querendo colocar aqui Pedro em uma posição de descanso. Pedro, se você tentar entender agora tudo que eu vou fazer, você vai ficar louco. E é claro que o próprio Senhor Jesus nos disse o motivo pelo qual ele estava fazendo isso. Ele falou: Pedro, eu estou fazendo isso para que você tenha parte comigo. Mas o fato é que Jesus afirma: Pedro, o que eu faço você não sabe. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Nós servimos a um Deus que faz coisas que nós não sabemos, que faz coisas que talvez primariamente nós não entenderemos. O que eu faço não entenderás agora, mas depois. Mais uma vez, é um convite a um
posicionamento de descanso. Irmãos, quando você descansa, você desfruta mais. A verdade é que muitas vezes não desfrutam, porque têm dificuldade de descansar na soberania e no seu amor, independente do nosso conhecimento sobre as circunstâncias. A nossa confiança em Deus está baseada no caráter de Deus, não está baseada no quanto nós conhecemos acerca daquilo que Ele está fazendo, mas do quanto nós conhecemos acerca do caráter que Ele possui. Eu sei em quem tenho crido. Essa afirmação apostólica é uma afirmação que nos faz então entender isso que eu acabei de compartilhar. Se você sabe em quem você tem crido, então você pode afirmar como Lutero certa vez afirmou: muitas vezes eu não sei por quais caminhos o Senhor tem me levado, mas eu sei quem Ele é. Porque Lutero disse: eu conheço muito bem o meu guia. Oh, irmãos, você pode não entender o caminho, mas você pode conhecer o caráter daquele que você serve. A sua confiança não está baseada na sua visão, mas a sua confiança está baseada no caráter daquele que você serve. Mas como eu disse, nós também afirmamos que, além de entender que aquilo que está oculto diante de nós é um convite a uma dependência, a um lugar de descanso que vai gerar desfrute, aquilo que está oculto também é uma forma do Senhor confundir o nosso inimigo. Interessante porque, quando nós falamos desse texto, acerca do lavar os pés dos discípulos, esse diálogo acontece com Pedro. Pedro, querendo ou não, você sabe que muitas vezes ele se tornou um porta-voz dos discípulos daquilo que estava acontecendo diante deles. Então, muitas vezes, quando você tem uma cena onde algo está acontecendo diante de todo o discipulado de Jesus, Pedro é aquele que fala, ele solta alguma coisa. Como, por exemplo, no capítulo 16, algo me chama a atenção. Se nós avançássemos 3 capítulos deste que nós acabamos de ler, no capítulo 16, Pedro, ele dá uma bola dentro e depois ele dá uma bola fora. Engraçado que a bola dentro de Pedro foi muito dentro, porque em Mateus capítulo 16, é quando Jesus estava lá naquele diálogo com seus discípulos, perguntando aos discípulos quem o povo falava que ele era. E dentro de um contexto de várias respostas que os discípulos estavam trazendo para Jesus, acerca de que alguns o confundiam como Elias, outros até mesmo confundiam como seu próprio primo João Batista, Pedro mais uma vez toma a dianteira, ele fala: mas eu sei quem tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora, irmãos, eu não estou abrindo nessa parte porque você sabe de cor. Olha que coisa poderosa. Quando Jesus ouve a afirmação feita por Pedro, Jesus fala algo muito interessante. Pedro, o negócio é o seguinte: isso que você falou agora foi tão profundo e verdadeiro, você foi tão certeiro, que é o seguinte: isso não pode ter vindo de você. Foi tão... Pedro, uma coisa eu sei, isso te foi revelado. O meu Pai que está no céu, Ele te revelou o que você acabou de ver. Não é algo que faz parte de um conhecimento prévio humano. Você viu, Pedro, quem eu sou. Então é o seguinte, Pedro, bem-aventurado é você, porque não foi nem carne, nem sangue. Na versão RA fala que revelaram. Ou seja, não foi homem nenhum que te revelou, Pedro. Então, foi o próprio Deus, foi o meu Pai que está no céu, Ele te revelou quem eu sou. Olha que coisa maravilhosa. O conhecimento que nós temos de Deus
é uma revelação que o próprio Deus nos dá. Agora, no mesmo capítulo que Pedro recebe uma revelação direta do trono, porque foi essa afirmação de Jesus, se você desce alguns versículos depois, agora isso aqui nós vamos abrir, olha que coisa louca, no mesmo capítulo 16, que o cara dá a maior bola dentro da vida dele, o que acontece depois? Vem comigo, perdão, nós estávamos em João e eu estava fazendo referência como se nós estivéssemos em Mateus. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Você tem a confissão de Pedro a partir do verso 13. Depois no verso 21, o assunto muda. A Escritura diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Quantos estão comigo aqui? No verso 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro deu uma emocionada, né, galera? Porque a revelação que ele teve foi tão poderosa, e o elogio que ele recebeu foi tão singular, que aí em outras palavras, né, saiu da esfera daquilo que ele estava recebendo da parte de Deus, e aí começou o homem a falar. Você vê que o conhecimento do homem é esse aqui. Aí Pedro virou para Jesus e falou: Jesus, tem compaixão de ti, Senhor, de modo algum te acontecerá. Em outras palavras, se dependesse de Pedro, Jesus não ia para a cruz, não. Se depender do nosso conhecimento, muitas vezes o propósito de Deus não vai ser cumprido. Ou nós abraçamos o desconhecido, ou nós continuaremos a viver uma vida sem o desfrute da plenitude daquilo que Deus tem para nós, por querermos ter um controle que não nos pertence. Fala uma coisa para você: andar com Deus é abraçar o desconhecido. Viver o novo de Deus é andar em fé. E Deus não te deve explicação alguma. Deus não tem que te explicar. Abraão, sai da tua terra e vai. Se você me obedecer, aí você vai ver para onde você vai. O problema é que nós sempre queremos ver para saber onde nós estamos indo. E está tudo certo, homem com homem você pode fazer isso, mas com Deus não. Com Deus muitas vezes Ele vai te dar uma direção que não vai fazer sentido nenhum, mas se você acatá-la, você vai ser transportado para um lugar aonde só Ele preparou para você, aonde sem Ele você nunca chegaria. É por isso também que é um problema muito grande quando você confunde a voz da alma com a direção do Espírito. Aí, meu amigo, aí também são as maiores besteiras que alguém pode fazer. É aquelas que pessoas sem revelação fazem em nome de Deus. Deus mandou, pum, quebra a cara. Mas eu quero te falar uma coisa: se Deus mandar, faça. Você pode conversar com qualquer pessoa, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é poderosa. Você pode conversar. Qualquer homem ou mulher de Deus, nós não fazemos doutrina em cima de experiência, nós fazemos doutrina em cima da palavra. Temos experiências para confirmar aquilo que está escrito. As maiores realizações sobrenaturais que nos acontecem é quando nós abraçamos o desconhecido, é quando nós fomos fiéis a uma palavra que recebemos, e não fiéis a um conhecimento que tínhamos. Ou você é fiel ao conhecimento que você tem, ou você é fiel à palavra que você recebe. Porque Deus sempre vai te levar a realizar algo que humanamente seja impossível. Porque Ele não seria glorificado se aquilo que Ele te chamasse para fazer, você tivesse condições ou forças para realizar sem Ele. Se você chegar na conclusão que você não consegue, muito provavelmente você está na beira do lugar para onde Ele está te levando. Irmãos,
Pedro, vamos voltar para cá? Pedro tinha acabado de dar a maior bola dentro da vida dele, sim ou não? Aí depois ele dá a maior bola fora. Jesus, o senhor não vai para a cruz não. Nessa hora, Jesus voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás. Você já tinha parado para perceber que o momento que Pedro escuta a maior exortação da vida dele foi logo após o momento que ele ouviu o maior elogio da vida dele? Então, ouvir um elogio de Deus, coloca a barba de molho. Mas irmãos, em outras palavras, assim como naquela primeira vez, Jesus olhou para Pedro e falou: isso aqui só pode ser Deus. Quando Jesus escuta então essa segunda afirmação, ele fala o contrário: Pedro, isso aqui só pode ser Satanás. E Jesus, inclusive, ele endereça a fala para Satanás, ele não endereça a fala para Pedro: arreda Satanás. Em outras palavras, Satanás achou lugar na mente de Pedro. Irmãos, nós precisamos vigiar para que Satanás não ache lugar na nossa mente. Eu não acredito em possessão demoníaca de crente, eu não acredito. Agora, eu quero te falar uma coisa, irmãos, a nossa mente é um lugar onde nós estamos constantemente recebendo dardos inflamados do maligno. Talvez um dos maiores livros da literatura cristã moderna é O Campo de Batalha na Mente, de Joyce Meyer, ou Meyer, seja como você fala. A mente é o lugar onde Satanás lança dardos inflamados contra nós. E Pedro, então, aqui deu lugar, mas Jesus exorta Satanás, arreda Satanás. E aí olha o que Jesus agora está falando para Satanás: tu és para mim pedra de tropeço. Agora, olha a afirmação de Jesus: Satanás, você não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. O que isso aqui nos mostra? Que Satanás, ele não cogita as coisas de Deus. O que isso significa? Que Satanás não sabe. Primeiro eu afirmei para você que nós como seres humanos não sabemos, mas eu estou aqui agora fazendo a segunda afirmação: Satanás também não tem poder e conhecimento de entender como Deus se move. Satanás, ele é mais inteligente do que eu e você. Você sabia disso? Projeta para mim, por favor, Hebreus, capítulo de número 6. Hebreus, capítulo 6. Já vou até adiantar, perdão, capítulo 2, verso 6. Hebreus capítulo 2, verso 6, a Escritura diz: antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem, que dele te lembres, ou o filho do homem, que o visites, verso 7, fizeste-o, aqui está falando do homem, por um pouco menor que os anjos. O homem foi criado por um pouco menor que os anjos. Hoje, nós temos um privilégio que os anjos não têm. O privilégio que nós recebemos de Deus, ele é maior do que o privilégio que os anjos têm. Todavia, no processo da criação, sim, o ser humano foi criado um pouco menor que os anjos. Satanás, ele é um anjo caído, você sabe disso. Agora, mesmo ele sendo mais astuto do que nós, isso não significa que ele possui o conhecimento do agir invisível de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, ele é tão soberano, que ele nunca será pego de surpresa. E aqui, eu quero caminhar para o último raciocínio, abrindo talvez um dos textos mais lindos do Novo Testamento. Eu gostaria que você abrisse aí na sua Bíblia. No livro de Efésios, no capítulo de número 3. Efésios capítulo 3, esse capítulo, eu te afirmaria que talvez seja um dos capítulos mais especiais, assim como todo o livro de Efésios é especial, meu Deus do céu. Mas no verso 8, nós temos algo poderoso.
A Escritura diz, Efésios 3:8, a mim, o menor de todos os santos, aqui é Paulo falando, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Quer dizer que o Deus que criou todas as coisas, Ele, o que ele fez? Ele deixou um mistério em oculto. Diga assim, Deus, Criador de tudo, deixou um mistério em oculto. Parênteses, glória a Deus que nós sabemos que esse mistério nos foi revelado. E Paulo nem fala só desse mistério aqui em Efésios, ele fala isso também aos Colossenses. Irmãos, agora, olha o que ele continua dizendo. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, olha que coisa poderosa, o mistério estava oculto. Nós sabemos que agora não está mais. Mas esse mistério estava oculto, para quê? Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha aqui para mim. Os principados e potestades, eles têm condição agora de conhecer a multiforme sabedoria de Deus por causa da igreja. Através da igreja, irmãos, é por isso que a igreja é um edifício. A igreja é um edifício que está sendo construído. E quando nós contemplamos a edificação, a construção desse edifício, a igreja revela o mistério de Deus que estava oculto. Por exemplo, quando nós oramos por salvação, como que essas pessoas que estão lá fora vão conhecer o mistério oculto? Pela igreja, pela pregação da igreja. Isso é tão profundo e tão poderoso que até Satanás, os principados e as potestades, eles começam a conhecer a sabedoria de Deus ao olhar para a igreja, porque a igreja revela o plano de Deus. Diga assim comigo, a igreja revela o plano de Deus. E aí, a Escritura continua dizendo, verso 11, segundo, meu Deus, talvez esse termo seja um dos principais termos teológicos, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, a multiforme sabedoria de Deus estabeleceu um propósito eterno. Meu Jesus poderoso, isso aqui é muito forte. Em Cristo, Deus revelou o propósito eterno. Por isso, pastor, não estou entendendo, vem comigo. É por isso que nós lemos na palavra de Deus que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque dentro da onisciência divina, nós temos a presciência divina. Se Ele sabe todas as coisas, Ele sabe todas as coisas até mesmo antes delas acontecerem. O que significa então, irmãos, hoje eu estou pregando para exaltar a multiforme sabedoria divina. De que nós não vemos, nós não entendemos, mas nós temos que confiar. Ponto 1 e ponto 2. Satanás está completamente perdido em meio aos planos de Deus. E eu vou finalizar te mostrando o tanto que ele está perdido.
Meu Jesus poderoso. Eu vou me segurar, eu vou voltar aqui. Seguinte, irmãos, olha que coisa poderosa. Deus não é pego de surpresa. Ai, meu Deus do céu, Eva comeu. Ai, Jesus. Pois, pensa lá, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ai, Eva comeu. Passou para Adão. Ai, agora ficou ruim mesmo, né? Irmãos, quando Deus criou, Ele já sabia que ia acontecer. Porque além de ser onisciente, Ele também é presciente. Deus já sabia que o homem iria pecar, antes mesmo do homem pecar. Antes da queda, antes da criação, o sacrifício já estava pronto. Satanás não sabia disso. Satanás não sabia disso. Satanás ficou com medo depois que ouviu Gênesis 3,15, o proto-evangelho. A primeira vez que o evangelho foi pregado pelo próprio Deus. Satanás, sabe essa mulher aí que você tentou contra ela? O descendente dela vai esmagar você. É a primeira vez que o evangelho foi pregado, e foi pregado pelo próprio Deus. Aí Satanás ficou com medo. Mas o ponto aqui, antes de falar sobre esse medo de Satanás, é que Deus já sabia de tudo. Deus, Ele já tinha um plano, Ele não foi pego de surpresa. Irmãos, por isso, que era um mistério que estava oculto. Como que ia ser isso? Como que ia acontecer a redenção? Isso era um mistério. Olha que coisa louca. Aí eu te pergunto, quem foi mais perseguido ao olharmos para a palavra de Deus do que Israel? Por que Israel foi perseguido em toda a história? Porque Satanás sempre achou que um filho de Abraão, verdadeiramente, seria aquele o prometido. Por quê? A nação de Israel nada mais é do que os descendentes de Abraão. Portanto, irmãos, hoje, a plenitude da multiforme sabedoria de Deus é revelada por meio da igreja. Então, linkando aqui algumas coisas para nós chegarmos no ponto final. Em Daniel capítulo 2, nós sabemos que o rei Nabucodonosor, ele teve uma visão. Ele teve a visão de uma estátua. E nessa visão, a estátua, ela tinha uma cabeça, peito e braços, um ventre e pernas. E cada parte da estátua tinha um metal diferente. A cabeça era de ouro. Embaixo da cabeça você tinha prata no peito e nos braços. O ventre era de bronze e as pernas de ferro. Metais distintos. Mas algo poderoso acontecia. Por quê? Eu amo a expressão que diz que a Bíblia afirma que uma pedra era cortada sem auxílio de mãos e atingia a estátua nos pés. Uma pedra que era cortada, atingia a estátua e não tinha auxílio de mãos. Nós sabemos, irmãos, que a visão que Nabucodonosor estava vendo era que, em primeiro lugar, a Babilônia era a cabeça de ouro. Porque a Babilônia foi o primeiro império que teve um vasto domínio sobre a terra então conhecida naquele momento. Mas Daniel estava falando, olha, sabe o que vai acontecer? A Babilônia, a cabeça de ouro, ela vai cair para um império menor, mas que irá dominá-la. Não apenas a própria Babilônia, como também essa porção do mundo conhecido. Será um império dominante com contextos, entre aspas, globais. E qual foi esse império? Todos nós sabemos, porque no próprio livro de Daniel nós já temos a queda do Império Babilônico para o surgimento, entre aspas, com força, do Império Medo-Persa.
Então, se a cabeça de ouro aponta para a Babilônia, o peito e os braços de prata nos fala do Império Persa. Mas depois, o ventre de bronze nos aponta para o terceiro império que domina, o Império Grego, por intermédio de Alexandre o Grande. E depois nós temos os pés, as pernas de ferro, fazendo alusão a um quarto império que iria dominar a terra. Que império é esse? O Império Romano. Mas a estátua, ela não era atingida na cabeça, a estátua não era atingida no peito ou nos braços, a estátua não era atingida no ventre, a estátua era atingida nos pés, para afirmar que no tempo da perna de ferro, a pedra irá quebrar a estátua, sem auxílio de mãos humanas. O que isso significa? Que o plano que Deus vai realizar não tem intervenção do homem. Deus não precisa da intervenção humana para realizar o seu plano. Hoje, o que nós podemos glorificar e agradecer a Deus é que o Senhor nos concede o privilégio de participar daquilo que Ele faz. Hoje nós fomos incluídos e Ele nos confiou uma missão. Isso é um privilégio para nós. Mas os planos divinos não precisam da mão humana. E, na visão, nós já temos então a constatação de que o tempo em que essa pedra iria ferir a estátua era no tempo então do Império Romano, da perna de ferro. E foi assim que aconteceu. Jesus não vem no tempo do governo do Império Babilônico. Jesus não vem no tempo onde a proeminência era do Império Medo-Persa. Jesus não vem no tempo onde a proeminência era do Império Grego. Ele vem no tempo onde o Império Romano governava a nação de Israel. Mas algo interessante é que quando ele vem, ninguém entendeu nada. Por quê? Porque o assunto do estabelecimento do reino era algo que as pessoas não tinham a compreensão. Elas achavam que seria o estabelecimento de um reino físico, visível. Então, certa vez, a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, virou para Jesus e falou assim: ó, Jesus, no seu reino, o senhor podia pôr um filho meu à direita ou à esquerda. Em outras palavras, o que a mãe dele estava falando? Ó, você podia escolher aqui o Joãozinho para ser o ministro da Fazenda e o Tiago, o ministro da Casa Civil. Porque achava-se que esse estabelecimento do reino era algo físico, visível, tangível. Mas mais uma vez, o que nem mesmo os seres humanos, nem mesmo o inimigo conhecia, eram os planos de Deus, que nunca foi estabelecer um reino de aparência visível, mas um reino de aparência celestial. O penúltimo texto que eu quero abrir, Lucas capítulo 17, verso 20. Irmãos, Lucas capítulo 17, verso 20, a escritura diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino não é visível, o reino é invisível. Não vai ter como você falar, ele está aqui, ele está lá. Não, o reino de Deus está em vós. Deixa eu falar uma coisa: a transformação dessa nação não virá quando nós tivermos um presidente cheio do Espírito Santo. Não
virá quando algo visível ou tangível para nós acontecer. Porque a revolução do reino é através de novos corações, de novos homens, de novas mulheres, de um novo povo. Por mais que sim, nós devemos ser sal e luz em todos os lugares, mas você só vai salgar se genuinamente você for sal. Nova criatura, porque o reino não é visível, o reino é invisível. E aí sim, um pouco de fermento leveda toda a massa, porque aonde nós estivermos, nós estaremos como infiltrados para expandir, para manifestar o reino de Deus. Portanto, irmãos, nós precisamos de perceber algo, que até mesmo quando Jesus veio, a coisa ainda estava obscura. Até mesmo quando ele veio, de tal maneira que, lembra que eu te falei que estou falando sobre você confiar sem entender, sim ou não? A palavra só tem 2 pontos. O primeiro ponto é: o convite de Deus em toda a escritura é que o justo viva pela fé. E o segundo ponto é que quando o Senhor age de maneira invisível, até mesmo Satanás fica perdido, sim ou não? Quem está comigo? Então agora vamos linkar tudo e ir para o ponto final. Satanás, ele achava que era algum filho de Abraão. E eu poderia inclusive abrir aqui para você, que é tão poderoso, que Jesus fala: você está preocupado com o filho de Abraão? O que Jesus afirmou? Eu posso suscitar dessa pedra um filho de Abraão. Depois Paulo fala aos romanos: filhos de Abraão quem são? Quem que é verdadeiramente ou genuinamente circuncidado? Aquele que foi visivelmente ou aquele que foi interiormente? Quem está comigo? E o capítulo final então é que quando Jesus estava aqui na terra, não existia um entendimento claro de como seria, de tal maneira que eles achavam que Jesus seria um revolucionário, que Jesus seria alguém que iria tomar a força. Pode vir o time de adoração. Que Jesus iria, vamos cantar um único mesmo, você estava fazendo é de Deus, que Jesus iria aprontar uma revolução política, mas não, o plano de Deus era desconhecido. E nesse lugar, onde o plano de Deus era desconhecido, o que acontece então? Satanás falou: agora eu vou impedir o plano de Deus, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou matar Jesus. E ele falou: ó, é o seguinte, sabe aquele ditado, você quer que algo aconteça bem feito, faça você mesmo, sim ou não? Então Satanás falou: eu vou possuir Judas. E Satanás, ele tentou impedir o estabelecimento do reino, e a ideia de Satanás foi matar Jesus. Você está vendo o tanto que Satanás está como uma barata tonta? A grande ideia dele, matar Jesus. Enquanto o diabo tentava se opor aos planos de Deus, na realidade ele mesmo estava cooperando para o seu próprio cumprimento. Ao se debater contra os planos de Deus, o diabo na realidade estava facilitando. Eu gosto de uma frase de Valnice Milhomens, quando ela diz que se você quer pegar um rato, você coloca uma ratoeira, mas se você quiser pegar Satanás, você arma uma sataneira. E Deus é especialista em armar sataneiras. Irmãos, em alguns momentos nós damos muita moral ao diabo. Inclusive tem algo que está no nosso coração, que nós vamos pregar aqui sobre batalha espiritual. Mas eu quero te falar uma coisa: você não pode entender sobre batalha espiritual sem partir de uma perspectiva acerca daquilo que é o poder de Satanás. E não superestime o poder de Satanás.
Se firme hoje na grandeza de Deus. O diabo não é tudo que ele parece ser. Uma ilustração maravilhosa para falarmos acerca do diabo é que o diabo é como um cachorro preso em uma coleira, que ele só vai até onde a corrente o permite ir. Lutero certa vez afirmou: o diabo é o diabo de Deus. O que Lutero nos sugere não é algum tipo de parceria entre a divindade e Satanás. O que ele nos mostra é que, pelo contrário, o diabo não é páreo para se opor aos planos de Deus. Em outras palavras, é como se Deus, ele possui na sua mão a corrente que está prendendo a coleira. Em outras palavras, Deus pode limitar até onde o diabo pode ir. Por isso que o diabo teve que conversar com Deus quando ele quis atacar Jó. Foi ou não foi? Ué, por que ele teve que conversar com Deus? Porque o diabo é o diabo de Deus. Ele está completamente perdido nos planos. Você quer saber qual que é a força? Só isso aqui projeta. Apocalipse 20, verso 1. Olha o tamanho da força do diabo. Em Apocalipse capítulo 20 nós temos um relato acerca da prisão. Eu não ia abrir nesse não, mas eu senti que ainda falta o último, que é o melhor de todos. Então vi descer do céu, quantos anjos, gente? Quantos anjos? Quantos anjos? Tem gente que não responde, meu Deus do céu. Fala um. Aleluia, agora teve gente que falou. Um anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Para fazer o quê? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e prendeu por 1000 anos. O diabo será preso por um total de um anjo. Um anjo vai ser suficiente para prender o diabo. O diabo não pode se opor aos planos de Deus. O diabo, ele tem sim o seu poder, mas aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Oh, irmãos, o diabo achou que ele estragaria o plano de Deus matando Jesus, mas na realidade ele estava cooperando para que o plano de Deus se cumprisse. E por fim, sabe o que aconteceu? Jesus ressuscita, e agora a igreja se estabelece. E agora a igreja está destronando Satanás. Sabe por que nós podemos orar com relação a essa conjuntura da festividade que nós estamos vivendo como nação carnaval? Porque nós temos autoridade para destronar Satanás. Nós temos autoridade para destronar Satanás na cidade de Goiânia. Nós temos autoridade para destronar Satanás na nação brasileira. Porque aonde nós chegamos, nós destronamos Satanás e nós estabelecemos o reino de Deus. O reino de Deus que não está aqui, o reino de Deus que não está ali, o reino de Deus que está em nós, que é invisível, mas é real. E eu termino te falando que o diabo está tão perdido, mas tão perdido, porque Deus age de maneira invisível para nos convidar a confiá-lo, mas em segundo lugar também para confundir o nosso inimigo. Sabe o que acontece? Pode tirar aqui para mim, por favor. Atos capítulo 1, versículo de número 8. A escritura diz: Satanás achou que ele iria deter os planos de Deus matando Jesus, mas mal ele sabia que na realidade ele estava cooperando com os seus próprios planos. Jesus ressuscita ao terceiro dia, passa mais 40 dias na terra. No 40º dia na terra, Jesus vira para os seus discípulos e diz: mas recebereis poder. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Atos 1:8, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Sabe o que acontece? O Espírito Santo desce em Atos 2:1, não precisa abrir, mas já deixa preparado Atos 8:1 aí, já deixa preparado. A escritura diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Jesus falou para eles: vocês vão esperar aí, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que aconteceu? Eles obedeceram, eles esperaram, e sim, do alto eles foram revestidos de poder. Mas o que Jesus tinha falado? Depois de serem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas por um instante os discípulos desobedeceram a ordem de Deus, porque por um instante os discípulos permaneceram em Jerusalém. Mas a vontade de Deus não era que eles apenas ficassem e permanecessem em Jerusalém. A vontade de Deus é que eles depois fossem enviados a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E sabe o que acontece quando a igreja começa em Atos capítulo 2? Na primeira reunião da igreja, 3.000 pessoas se converteram. Na primeira reunião da igreja, quando o Espírito Santo desceu e aqueles 120 ficaram cheios do Espírito, 3.000 pessoas foram olhar o que estava acontecendo. Pedro se levanta naquele lugar e Pedro prega o evangelho. Pedro prega a respeito desse mistério que estava oculto, mas agora havia sido revelado. 3.000 pessoas creram. No final de Atos capítulo 2, a palavra de Deus não diz que a igreja era composta apenas por 3.120, porque se tinha 120 mais 3.000 é 3.120. A palavra de Deus fala que todos os dias o Senhor lhes acrescentava 3.121, 3.122, 3.123, e o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. No capítulo 3, Pedro mais uma vez prega, e mais uma vez milagres começam a acontecer na porta do templo Formosa. Pedro e João, às 3 horas da tarde, porque estava escrito que era hora nona, eles viraram para aquele homem que estava pedindo esmola, e ele disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Já era o reino de Deus se estabelecendo na cidade de Jerusalém. O Sinédrio então começa a ficar preocupado, e eles falam: nós precisamos de parar esses homens. No capítulo 4 do livro de Atos, então, o Sinédrio manda chamar Pedro e João, e o Sinédrio os ordena para que eles não pregassem a palavra de Deus. Mas Pedro, aquele que nos evangelhos morria de medo, aquele que nos evangelhos tinha medo da tempestade, porque Jesus estava dormindo, ele estava com medo. Mas agora Pedro não é mais esse homem medroso, aquele que tinha negado Jesus, porque ficou com medo de uma criada, ficou com medo de uma funcionária doméstica que tinha assistido. Ele tinha falado assim: ó, ele é um dos deles também. Ele foi e negou Jesus. Mas em Atos capítulo 4, ele virou para o Sinédrio e falou assim: eu não tenho medo de vocês, porque importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E então o Sinédrio se acovardou e não prendeu Pedro, João e os discípulos, e eles então continuaram salgando a cidade de Jerusalém, até que então o Sinédrio ficou com tanto medo. Agora projeta para mim Atos 8:1, que então o diabo teve uma ideia. A ideia do diabo desde o capítulo 4 de Atos foi trazer perseguição, e aí a ideia do diabo chegou no ponto alto, que estava escrito então que Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? O diabo trouxe uma grande perseguição, e quando ele trouxe, todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Atos 8:1 é uma resposta de Atos 1:8. E sabe quem que Deus usou para cumprir Atos 8:1? Perdão, quem que Deus usou para cumprir Atos 1:8? Satanás. Deus usou Satanás, porque foi a perseguição que levou a igreja a obedecer e cumprir os planos de Deus. Porque o diabo é o diabo de Deus. Fique em pé onde você está. Nós estamos aqui. Aplauda o nome dele.